Online. Bate-papo sobre política e outros assuntos. Na Rádio Hoje Brasil. Ivan Luiz Santana. Rádio Hoje Brasil. Ivan Luiz Santana. Olá, muito bom dia para você. Agora são 11 horas e 8 minutinhos. 11 horas e 8 minutos. Está no ar o Conversa Online desta terça-feira, dia 22 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa conversa. Lembrando que estamos no ar também pela Rádio Alternativa de Paripe e pela nova Rádio Santa Rita. Então, meu bom dia para você de Paripe, do Alto de Santa Terezinha, de Ilha Amarela, do Rio Sena. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, ok, gente? Lembrando que todo o conteúdo veiculado aqui durante a nossa conversa é de inteira responsabilidade do nosso portal repórterhoje.com.br e da nossa rádio web Hoje Brasil, ok? E eu já te convido para você dar aquela espiadinha lá no nosso portal repórterhoje.com.br para você ficar por dentro das notícias, porque aqui a gente quer sempre ver você muito bem informado, informação com credibilidade e responsabilidade social. TSE cria ouvidoria da mulher para combater violência política. Governo zera imposto de importação de etanol e de 6 alimentos. Caixa paga Auxílio Brasil a beneficiários com NIS Final 3. Caixa libera bônus salarial para trabalhadores nascidos em setembro. 12 planos de saúde têm comercialização suspensa a partir de hoje. Justiça atende pedido da Procuradoria-Geral do Estado da Bahia e considera ilegal e abusiva operação padrão de delegados de polícia. Codesal e GREs alinham ações preventivas para a Operação Chuva 2022. Adolescente mata a mãe e o irmão após ter sido proibido de usar o celular. Estudantes de Mata de São João são selecionados para a viagem a Portugal e a Prefeitura de Lauro de Freitas interdita o parque onde aconteceu um acidente com um pai e uma filha. São alguns destaques que você já pode conferir lá no nosso portal repórterhoje.com.br, que também tem outras informações para você. A Semineto diz que mais de 290 municípios da Bahia têm apenas 2 policiais. Setor supermercadista foi o que mais gerou emprego durante a pandemia. Políticas públicas asseguram acesso à água de agricultores familiares da Bahia. Projeto de lei Marília Mendonça prevê sinalização de linhas aéreas de transmissão de energia. E proposta do deputado Ângelo Almeida cria Frente Parlamentar da Juventude na Assembleia Legislativa da Bahia. Estes e outros destaques você já pode conferir acessando a nossa página repórterhoje.com.br. Acesse e fique muito bem informado. Informação com credibilidade e responsabilidade social. Tudo isso e muito mais agora durante a nossa conversa que já está no ar. E eu já agradeço e desejo a todos uma excelente terça-feira. Manutenção do Samba, Jéssica, Jorge Luiz, que mais? Lailson Pires, a galera que está aí no nosso Instagram e os demais que estão através do nosso portal Repórter Hoje ou através das rádios alternativas. O meu muito obrigado, o meu muito bom dia. E eu converso aqui já agradecendo a receptividade
que eu recebi nesta manhã ali do Educandário Mendes em Paripe, ali na Praça João Martins, né? No qual eu fui convidado para fazer uma palestra para os jovens daquela instituição. Agradecer desde já todos, né? Do menorzinho ao maiorzinho, né? Agradecer a todos pela receptividade, pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Educandário Mendes, pelo carinho, pela recepção e pelo respeito com o nosso trabalho. Gratidão a todos vocês, o meu muito obrigado, né? Em breve vocês vão ter a diretora do Educandário Mendes aqui contando um pouquinho da trajetória, da história do Educandário Mendes aí de Paripe para você conhecer um pouquinho, ok? E um abraço aí para a turma aí do Largo do Açaí, a galera do Ligeirinho, o Mototáxi, das vans, turma aí do mercado formal e informal, o meu muito obrigado, certo? Vamos seguindo então com o nosso programa Conversa Online, sempre mantendo você muito bem informado. Aqui você tem informação com credibilidade e responsabilidade social. E infelizmente, né, a gente começa uma notícia que é triste, mas a gente também precisa ter um aprendizado diante dos fatos que acontecem no nosso dia a dia, diante dos fatos que somos, né, que nós noticiamos aqui também, né? A gente está num mundo tecnológico, né? A juventude, principalmente, em muitos casos, muitos jovens se tornaram reféns de um aparelho de celular, refém de jogos, refém de muitas atividades que são executadas através de um aparelho de celular. Mas se trata de um objeto e nós somos seres humanos. A gente não pode permitir que um objeto nos domine, né? Não podemos nos tornarmos reféns das tecnologias, reféns de um aparelho de celular. Enfim, adolescente mata a mãe e o irmão após ter sido proibido de usar o celular. Uma história triste, e que dessa história triste que todos nós tenhamos, né, o olhar sensível para tirar um aprendizado de toda essa história. Um adolescente de 13 anos foi preso acusado de matar a mãe e o irmão de 7 anos e de ter baleado o pai de 57 após ter sido proibido de utilizar o celular para usar um jogo virtual. O caso ocorreu no último sábado, dia 19, em Patos, no interior da Paraíba. De acordo com a polícia, o menino confessou o crime. O delegado que investiga o caso, Renato Leite, relatou à imprensa que o adolescente contou que o pai havia tomado o celular dele por ter tirado notas baixas no bimestre escolar, após manter uma frequência exagerada em partidas de um jogo virtual. Logo depois, o homem foi até a farmácia comprar um remédio para a esposa. Foi nesse momento que o crime ocorreu. O adolescente deixou o irmão mais novo no quarto e se dirigiu ao escritório da casa, onde pegou uma arma pertencente ao pai, um sargento da Polícia Militar, que estava fechada em um armário. Em seguida, ele foi até o quarto, onde a mãe estava deitada, e atirou na cabeça da própria mãe. O barulho do disparo foi ouvido pelo irmão mais novo, que se dirigiu até o local e, ao ver a mãe baleada, tentou brigar com o adolescente. Foi nesse momento que o pai chegou, tentou recuperar a arma, mas foi atingido pelo filho no peito. A criança de 7 anos abraçou o pai no chão e foi atingido pelo irmão mais velho nas costas e morreu no local. O último ato do suspeito foi guardar a arma no escritório e acionar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Quando os agentes chegaram, ele afirmou que a família tinha sido vítima de um assalto. Após ser confrontado com as provas obtidas por meio de diligências
feitas pela polícia, o adolescente confessou o crime. Ele disse que estava pressionado para tirar boas notas na escola, porque em casa só queria estar jogando esse jogo. O pai do suspeito foi atendido pelo Hospital Regional de Patos e passou por uma cirurgia de emergência. O quadro de saúde do sargento é estável. Já o adolescente, né, foi apreendido e está à disposição aí da justiça. 11 horas e 18 minutos. Este é o seu programa Conversa Online, ao vivo aqui pela Rádio Hoje Brasil. Aqui você tem informação com credibilidade e responsabilidade social. E como a gente tem essa responsabilidade social, quando a gente traz esse tipo de notícia dolorosa, né, triste, né, a gente quer simplesmente que você possa refletir, que nós possamos refletir sobre até que ponto um aparelho de celular pode nos levar a cometer atos tão insanos quanto que este adolescente cometeu. Nós não podemos nos tornarmos refém de um aparelho de celular, né? Temos muitas coisas mais importantes, mais legais para a gente fazer do que se sucumbir ao uso de um celular ao ponto de nos tornarmos reféns. E isso serve para todos nós, principalmente para os pais, para as mães, né? A gente precisa começar a rever muitas atitudes nossas, porque certamente esse adolescente não começou a fazer uso do celular apenas no bimestre anterior, né? Certamente esse vício pelo celular do adolescente já vem há algum tempo e provavelmente os pais não atentaram para isso, não atentaram para que, né, não conseguiram perceber que esse adolescente já estava refém do aparelho há muito tempo. E aí chegamos a esse relato macabro, né, doloroso, né, de um garoto de 13 anos matar a mãe, o irmão e ainda tentar matar o pai, pelo simples fato do pai ter impedido dele usar o celular, né? Quantas vezes nós sentamos à mesa para almoçar e ficamos com o celular do lado, teclando, né? Quantas vezes a gente está conversando com pessoas, ao invés de estar olhando nos olhos, a gente fica com o celular na mão, teclando, né? Então a gente precisa parar e nos tornarmos reféns dessa tecnologia, desse dispositivo. Isso aqui é apenas um produto, um equipamento. Isso aqui não é um ser humano para nos tornarmos tão reféns assim, né? A tecnologia é importante, o uso do celular é importante, o uso do celular salva a vida, mas também tira vidas, né? Então a gente precisa aprender a usar com cautela, com critério, com responsabilidade as ferramentas que hoje estão à nossa disposição, né? Então é uma conversa que os pais precisam ter com os filhos, né? Nós precisamos ter com nossos amigos, com nossa família. Nós precisamos nos libertarmos disso. A gente não pode permitir que continuemos sendo reféns de um aparelho. A gente precisa rever muitos atos, todos nós. Eu me incluo também nessa lista aí. A gente precisa atentar para isso. Estamos deixando de ser humanos para sermos mecânicos, digitais, né, virtuais, né? E, infelizmente, né, a gente abre o programa de hoje trazendo esse relato triste, doloroso, mas infelizmente aconteceu. E agora a pergunta que não quer calar é: quando esse pai sair do hospital, como estará a mente desse senhor? Né? O que está passando pela mente desse pai que sobreviveu a toda essa atrocidade, quando ele vai conseguir olhar, encarar o filho? Então, que sirva de exemplo para todos nós. Precisamos atentar
para isso precisamos estar bem atentos a tudo isso. Ok? 11 horas e 22 minutinhos. Você está acompanhando o programa Conversa Online, ao vivo aqui pela Rádio Hoje Brasil. Aqui você tem informação com credibilidade e responsabilidade social. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que acabou de se conectar aí com a gente, você que está acompanhando a gente pela nova Rádio Santa Rita, você aqui do Rio Sena, do Alto de Santa Terezinha, de Ilha Amarela, você que está nos acompanhando pelo nosso Instagram, o @repórterhoje, também o meu muito bom dia, o meu muito obrigado. Parceria com escolas comunitárias garante mais 18 mil vagas na educação infantil. Os detalhes você vai ficar sabendo agora aqui dentro do nosso programa Conversa Online. Uma parceria firmada nesta terça-feira entre a Prefeitura e 133 escolas comunitárias amplia em 18.535 vagas da educação infantil aqui na capital baiana, com investimentos de quase 100 milhões de reais de recursos do município. Os termos de colaboração foram assinados pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal da Educação, Marcelo Oliveira, além de representantes das instituições. Isso aconteceu agora há pouco no Hotel Fiesta, ali no bairro Itaigara. O ato garante o repasse de recursos que possibilitam a oferta de vaga nos segmentos creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos, em áreas onde a rede municipal ainda não conseguiu atingir. Abre aspas. A nossa rede é composta por 3 segmentos. A rede própria, com mais de 90% das vagas, a rede contratada com o programa Pé na Escola, que atende quase 19 mil crianças, e a rede conveniada com a participação de instituições filantrópicas e comunitárias que ajudam na oferta de vagas em toda a cidade. Temos neste último caso um universo de aproximadamente 18 mil crianças, sendo 3 mil novos alunos absorvidos de 2020 para cá, com o aumento da crise e o fechamento de instituições particulares em decorrência da pandemia, fecha aspas, explicou o prefeito Bruno Reis. Então aí, o prefeito explicando detalhes sobre essa parceria que foi detalhada nesta manhã, neste evento que aconteceu ali no Hotel Fiesta, no Itaigara. Bruno Reis destacou ainda que o impacto causado pela pandemia de Covid-19, que impôs a suspensão de atividades em sala de aula e a adoção do ensino remoto, faz com que uma das principais metas seja a recuperação do conteúdo curricular. Abre aspas novamente. É necessário garantir a absorção de conceitos fundamentais, investir na tecnologia, letramento digital, tornando o aprendizado ainda mais desafiador, onde o trabalho em conjunto é essencial para recuperar o tempo perdido com eficiência, fecha aspas. Já o secretário Marcelo Oliveira destacou a importância do trabalho das instituições filantrópicas na ampliação e oferta de vagas suplementares para a rede municipal de ensino, beneficiando principalmente as crianças em situação de vulnerabilidade social. Agora são 11 horas e 27 minutinhos. Deixa eu ver quem está falando comigo aí. Vix, bom dia. Bom dia, bom dia. Este é o programa Conversa Online, programa aqui produzido e exibido pela Rádio Hoje Brasil, com transmissão também pelo nosso Instagram, @repórterhoje, mas estamos ao vivo pela Rádio Alternativa de Paripe, Nova Rádio Santa Rita, Rádio Web Hoje Brasil, também pelo nosso portal Repórter Hoje. 11 horas e 27 minutinhos, vamos falar de política. A política está
esquentando aí os bastidores, né? Braga Neto deve ser o vice aí do Jair Bolsonaro nessa corrida aí pela reeleição. E o pré-candidato Assemineto prega diálogo para conter preço dos combustíveis e critica a alta tributação do ICMS aqui na Bahia, né? O pré-candidato ao governo do estado Assemineto do União Brasil afirmou nesta terça-feira que é preciso diálogo entre os governos federal e estadual e o Congresso Nacional para buscar uma solução para conter a alta dos combustíveis no país. Em entrevista a uma emissora de rádio, ele disse ainda que a Bahia tem uma das maiores alíquotas do ICMS sobre combustíveis do país. Na entrevista, Assemineto também falou sobre o diálogo em torno do posto de vice em sua chapa. Afirmou que seu foco é na Bahia. Voltou a descartar que irá governar com qualquer presidente que seja eleito. Ele voltou a destacar, vou fazer uma correção aqui. Assemineto voltou a destacar que vai governar com qualquer presidente que seja eleito e criticou a ofensiva do governo sobre prefeitos do PP e ressaltou que pretende visitar 40 cidades por mês a partir agora do mês de abril, completando 200 municípios até o início da campanha. Eita, vai gastar muita sola de sapato. Vai gastar muita sola de sapato, ok? Abre aspas, o que eu vejo no Brasil é a falta de diálogo em torno dos preços dos combustíveis. É o governo federal querendo jogar o problema no colo dos governadores e os governadores querendo jogar no colo do governo federal. E aí fica aí essa guerra e essa disputa de narrativa. E nós estamos pagando praticamente R$8 por litro de gasolina. O caminho é sentar à mesa governadores, governo federal e Congresso e cada um vai ter que dar um pouquinho da sua parcela de renúncia, fecha aspas, disse Assemineto. Abrindo aspas novamente, se todo mundo abrir mão, estados e governo federal, se cada um der a sua contribuição, a gente consegue conter essa alta absurda no preço dos combustíveis. Agora não pode ser esse jogo de empurra, fecha aspas. Neto destacou sobre o ICMS da Bahia sobre os combustíveis. Ele disse, em relação à tributação, basta comparar com outros estados do Brasil, que você vai ver que a Bahia tem as mais elevadas do país. Sobre a questão de quem vai ser vice na chapa, Assemineto disse o seguinte, sobre o posto de vice, Neto disse não ter pressa e que a prioridade no momento são as definições em torno da janela partidária. Em tese, o nome de vice pode ser apresentado até o período das convenções entre o final de julho e o início de agosto. Questionado sobre diversos nomes, ele falou sobre o ex-prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, que é do União, o prefeito de Mata de São João, João Gualberto, que é do PSDB, e os deputados federais Marcelo Nilo, que está sem partido, Félix Mendonça Júnior, que é do PDT, e Márcio Marinho, que é do Republicanos, né? Então, foram algumas pistas aí ditas pelo ACM Neto, ok, gente? Então, são alguns aí questionamentos. Questionado sobre a disputa para o Palácio do Planalto, Assemineto voltou a frisar que seu foco está na Bahia, abre aspas. Eu não enxergo nenhum postulante ao Palácio do Planalto como adversário. Sou candidato ao governo da Bahia. Caso seja eleito, vou governar com qualquer presidente que o Brasil venha a escolher, disse o ACM Neto. Agora são 11 horas e 32 minutinhos, 11 horas e 32 minutos. Este é o seu programa Conversa Online, ao vivo aqui pela Rádio Hoje Brasil. Aqui você tem informação com credibilidade e responsabilidade
social. Ok, gente? Vamos que vamos trazendo muito mais informação para você, certo? 11h32. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à nossa conversa online. Vamos saber lá dos bastidores de Brasília através da nossa parceria com a Rádio Câmara. Relatora defende acordo que possibilitou punição a partidos que não cumpriram cotas femininas. Vamos aos detalhes. Especialistas criticaram a proposta de emenda à Constituição que trata de candidaturas femininas no seminário Avanços Legislativos e a Preparação das Candidaturas Femininas para as eleições de 2022. O evento foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Já aprovada pelo Senado, a PEC está sendo analisada por uma comissão especial da Câmara e prevê anistia aos partidos que não tiverem cumprido a cota mínima de 30% de candidaturas femininas ou que não destinaram os valores correspondentes a essas candidaturas nas últimas eleições. O parecer da relatora da PEC, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, prevê punição para os partidos que não cumprirem a cota de 30% de candidaturas femininas, mas mantém a anistia para a não aplicação de no mínimo 30% dos recursos nessas candidaturas. Segundo Margarete Coelho, a pandemia prejudicou a aplicação dos recursos em 2020. A deputada acredita que, com seu parecer, os danos da PEC para as mulheres serão reduzidos. Ela explicou que fez apenas ajustes pontuais no texto, para que a proposta não volte para o Senado, onde foi aprovada com ampla maioria. Segundo ela, há uma decisão de todos os partidos, com exceção do Novo, de votar essa PEC e aprová-la também na Câmara. E a bancada feminina avaliou que era melhor negociar ajustes no texto em vez de rejeitá-lo. De nada adiantar nós termos lá 80 votos contra as mulheres inteiras e nós lá, né, com faixas e bandeirolas na mão. Ela iria passar, então nós preferimos a negociação e a redução de danos. Margarete Coelho pediu compreensão dos movimentos pelos direitos das mulheres com o processo parlamentar e disse que muitas vezes a violência política parte de outras mulheres. Segundo ela, a violência política é um dos fatores de afastamento das mulheres dos espaços de poder. A professora Tereza Sachê, da Universidade Federal da Bahia, é uma das que acredita que é fundamental a punição dos partidos infratores das regras de estímulo às candidaturas femininas. Segundo ela, a anistia dos partidos é uma constante, ou seja, os partidos descumprem as normas e depois são perdoados, o que é um incentivo para o descumprimento. Nas últimas eleições, 22 partidos descumpriram as cotas. Se os partidos não sofrerem sanções pelo descumprimento dessas políticas, né, relativas ao financiamento de campanha, tempo de propaganda eleitoral, cotas, né, de candidaturas, etc., elas serão ineficazes para atingirem os propósitos aos quais se propõe, que é aumentar o número de mulheres eleitas. Né? Como eu falei, os líderes partidários sabem que sempre vai haver uma nova anistia. A professora ressaltou ainda que as cotas de cadeiras de mulheres no parlamento são um dos principais mecanismos para aumentar o número de mulheres eleitas. Muitos países da América Latina já têm legislação prevendo 50% de cadeiras de mulheres. No Brasil, onde não existe esse mecanismo, as mulheres representam 15% do Congresso Nacional. Outros países da América Latina têm índices muito superiores, como o México, com 48% de representação feminina no parlamento, Bolívia com 46% e Argentina com 42%. O Brasil ocupa a posição 142 no ranking da União Interparlamentar sobre participação das mulheres na política em 180 países. Para a representante do Fórum de Mulheres de Partido, Miguelina Vecchio, mesmo uma reserva de 15% das cadeiras para as mulheres seria significativa nos municípios, porque mais de 900 câmaras de vereadores no país não têm nenhuma mulher. A advogada Ana Carolina Bastos, cofundadora da associação Elas Pedem Vista, ressaltou que, para além das leis, é preciso avançar na perspectiva cultural para que o ambiente político seja menos hostil para as mulheres e para que elas sejam mais incentivadas a ocupar esses espaços. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Conversa online. Conversa online. Bate-papo
Básico sobre política e outros assuntos na Rádio Hoje Brasil. Ivan Luiz Santana. Rádio Hoje Brasil. Agora são 11 horas e 38 minutinhos, 11 horas e 38 minutinhos. Muito bom dia para você que chegou aí agora acompanhando o nosso programa Conversa Online aqui pela Rádio Hoje Brasil, também através do nosso portal Repórter Hoje. E aí, ressaltando aqui, lembrando que as mulheres representam mais de 52% do eleitorado brasileiro, né? Ou seja, as mulheres decidem as eleições e ainda são submetidas a diversas situações no meio político. Então precisamos de mais engajamento das mulheres nessa tarefa árdua, né? Precisamos de mais mulheres na política, mais mulheres em postos estratégicos, né? Nós temos 513 vagas para deputados federais e a gente tem poucas mulheres, né? Temos menos de 100 mulheres lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Se as mulheres são maioria do eleitorado, porque temos poucas mulheres ainda ocupando esses postos, essas cadeiras. Então, vai aí a minha provocação para todas as mulheres, né? Vamos atentar, botar o pé no chão, seguir em frente. E não pense aí que os marmanjos vão desenvolver políticas públicas em favor das mulheres, porque isso não vai acontecer. Então, vocês mulheres que ficam aí reclamando da falta de políticas públicas para vocês, precisam acordar para a vida, botar o pé no chão e entender que tem muitas vagas e tem poucas mulheres nesses espaços. É preciso de mais mulheres, já que vocês são maioria do eleitorado. A pré-candidata à presidência da República, que é uma mulher, pontua quase que nada. E onde estão as mulheres, né? Onde estão as mulheres que não reconhecem a importância de ter uma mulher disputando um cargo como este? Então está na hora das mulheres pararem para refletir, acordar para a vida e entender que a política faz parte do nosso dia a dia, que elas precisam estarem atuantes. 11 horas e 40 minutinhos, Conversa Online ao vivo pela Rádio Hoje Brasil. Informação com credibilidade e responsabilidade social. Ontem, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Luzes destacam data para conscientização. Então vamos acompanhar essa reportagem através da Janaína Araújo. De segunda, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, até quinta-feira, o Senado Federal estará iluminado de azul e amarelo em referência à data. O pedido foi feito pelo senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que defende um maior conhecimento sobre o tema. Ainda existe alguns preconceitos, eu acredito que muitos sejam, inclusive por ignorância, de conhecer realmente a causa e de falta de convívio com essas pessoas. Mas eu quero agradecer a nossa sociedade que, dos 17 anos para cá, entendeu que os Downs podem ser o que eles quiserem, eles podem estar onde eles quiserem, porque eles são capacitados para isso. O Dia Mundial da Síndrome de Down é uma data de conscientização global para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e para garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as pessoas. Segundo informações do Ministério da Saúde, a data é oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição genética inerente à pessoa, estando associada a algumas questões de saúde que devem ser observadas desde o nascimento da criança.
Em 2015, o médico Drauzio Varela abordou a síndrome em uma série do programa Fantástico, da Rede Globo de TV. A síndrome de Down é um acaso inevitável da genética. Na fecundação, o normal é que cada célula formada contenha 23 cromossomos da mãe e 23 do pai. Total, 46. Na síndrome de Down, acontece um acidente na multiplicação celular e aparece um cromossomo a mais. Em vez de 46, passamos a ter 47. Geralmente, o cromossomo 21 fica com 3 cópias em vez de 2. A alteração genética presente na espécie humana desde sua origem foi descrita em 1866 por John Langdon Down, que se referiu a ela pela primeira vez como um quadro clínico com identidade própria. Em 1958, o francês Jérôme Lejeune e a inglesa Pat Jacobs descobriram a origem cromossômica da síndrome, que passou a ser considerada genética. No Brasil, segundo o último censo realizado em 2000, cerca de 300 mil pessoas têm síndrome de Down. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. 11 horas e 43 minutinhos, 11 horas e 43 minutos. Este é o seu Conversa Online, ao vivo aqui pela Rádio Hoje Brasil. Deixa eu mandar um abraço aí para João Vitor, da Rádio Alternativa de Paripe, Pedrão, da Nova Rádio Santa Rita, assim também como Maria Teixeira. E um abraço para meu amigo Pedrinho, da Rádio Publicidade de Valéria. E a todos vocês que acompanham sempre a nossa programação. Major Carina Fernanda da Silva se tornou a primeira mulher a liderar uma companhia independente de policiamento especializado, CIP da PM, e entra para a história da corporação depois de assumir o comando da CIP Litoral Norte, ali na cidade de Esplanada. Então vamos ouvir aqui o que fala a Major Carina sobre ser a primeira mulher a comandar uma CIP da Polícia Militar. Faz parte, eu diria assim, da primeira etapa desta nova ampliação do plano. Nós já tínhamos feito uma grande ampliação, que é esse prédio novo que vocês veem ao lado, e agora essa primeira etapa, que é a unidade pediátrica. Aqui ao fundo, a obra continua com a ampliação do hospital, são mais 97 leitos. Portanto, o Prado, com essas ampliações, ele fica como um dos 3 maiores hospitais públicos do estado da Bahia, com um padrão de qualidade que dispensa comentário, que vocês podem olhar. Isso aqui não deve nada a nenhum hospital europeu. Estou dizendo isso que acabei de, em novembro, de visitar um hospital na República Tcheca, visitei um hospital na Alemanha, posso garantir a você. Deixa eu corrigir aqui porque entrou a sonora errada, né? Depois a gente volta com essa sonora, mas eu estou me referindo aqui a Major Carina. Então a gente quer ouvir a sonora relacionada a ela ser a primeira mulher a comandar uma CIP da Polícia Militar. Foi nomeada no dia 4 de março, pelo excelentíssimo senhor Coronel Coutinho, o atual comandante-geral da nossa briosa e quase bicentenária Polícia Militar da Bahia. Para mim, digna de honra, eu estou há 24 anos na instituição e essa jornada vem desde o colégio da Polícia Militar, em 1994, que me inspirou também a ser pioneira quando as primeiras meninas entraram na escola. Eu tinha 14 anos, me inspirou a ser oficial da Polícia Militar e entrei na Academia de Polícia em 98, formando em 2001, e nestes 24 anos tenho vasta experiência em várias áreas e unidades, tanto operacionais quanto administrativas. Essa história me dá um sentimento de responsabilidade, de comprometimento, de fidelidade e lealdade à instituição e ao comando da corporação, e eu creio que determinadamente estarei a fazer o máximo que eu puder para que a sociedade baiana e os 63 municípios que compõem a nossa unidade sejam bem recebidos pela Polícia Militar e bem atendidos pelo serviço que nós devemos prestar aos nossos colaboradores, digamos assim, os nossos clientes, que é a sociedade como um todo. O que acontece a partir disso aí é que a gente
gente abre portas, né, para que novas mulheres, outras mulheres que cheguem já encontrem o caminho mais facilitado, digamos assim, como eu encontrei, né, há 24 anos atrás. Já haviam outras mulheres que haviam acessado a instituição e nós fomos seguindo e fomos, como gosto de repetir, como água, compondo os espaços e suplementando o que há de legal em todas as áreas. Temos cumprido nossas metas e essa é mais uma nova área que devemos cumprir com êxito. Agora são 11 horas e 47 minutinhos, 11 horas e 47 minutos. Tá aí a fala da Major Karina sobre a sua atuação na CIP. Rui Costa dá início à construção de escola e recuperação de rodovia em Gandu. Nesta terça-feira, às 9 da manhã, o governador Rui Costa visita a cidade de Gandu, onde assina ordens de serviço para a Secretaria de Infraestrutura recuperar a rodovia BA-120 no trecho até Ibirataia. Ele também vai liberar o começo da construção de uma nova unidade escolar que vai sediar o Colégio Polivalente. Além disso, Rui vai autorizar a Secretaria da Educação do Estado a firmar convênio com o município de Gandu para a construção de 3 quadras poliesportivas cobertas nas escolas municipais Manuel Timóteo, Padre Vieira e Enelice Santos Baiardi. Já às 2 da tarde, Rui participa de reunião com prefeitos do consórcio intermunicipal da APA do Pratigi e de municípios das regiões circunvizinhas. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. 11 horas e 48 minutinhos, este é o seu Conversa Online ao vivo aqui pela Rádio Hoje Brasil. Com queda dos índices da Covid-19, CESAB redireciona leitos para tratamento de outras doenças. Desde o ano passado, quando a gente observou a queda, muitos leitos, especialmente aqueles leitos dos hospitais da rede própria do Estado, eles já estão dedicados a demandas não Covid. E alguns hospitais também contratualizados pelo Estado e por alguns municípios também já estão sendo avaliados para modificação, para vocacionar esses leitos, especialmente os de UTI, para demandas não Covid. Então a gente ainda também tem aí uma perspectiva de ampliação de leitos não Covid. 11h49, Conversa Online ao vivo aqui pela Rádio Hoje Brasil. Rede Semiárido Forte impulsiona a atuação de grupos produtivos de mulheres rurais. Ampliar a comercialização, otimizar custos e auxiliar na padronização e qualidade da produção de 25 grupos de mulheres apoiados pelo governo do estado, participantes do Pró-Semiárido nos territórios Piemonte da Diamantina e Bacia do Jacuípe. Esse é o objetivo da Rede Semiárido Forte, lançada no último domingo em Orolândia, durante a Fintech Ouro, Feira de Negócios e Tecnologia. A rede vai agregar grupos de 12 municípios da região que trabalham no processamento de alimentos e comercializam pães, bolos, biscoitos, salgados, polpas de frutas, picolés, geleias, beijus, doces e sequilhos, dentre outros produtos fabricados a partir de matérias-primas da agricultura familiar. O Pró-Semiárido é cofinanciado pelo FIDA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, e executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, empresa vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira. 11 horas e 50 minutinhos, meu caro Valberson Pinto de Alagoinhas. Muito bom dia para você, não se atrase. Olha a hora, 11h51. Olha a hora do almoço, Dona Maria. Servidor público federal é afastado por fraudes em benefícios do INSS aqui na Bahia. O prejuízo, meus amigos, o prejuízo ultrapassa 3 milhões de reais. É isso mesmo. A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira uma operação contra um esquema de fraudes na Previdência Social com 4 mandados de busca e apreensão nas cidades de Santo Antônio de Jesus e Amargosa, no Recôncavo Baiano, lá na minha região, viu? Um servidor público federal foi afastado do cargo.
batizada de Marco Reverso, a operação identificou que o servidor público que trabalhava nas cidades de Amargosa e Mutuípe inseria tempos de atividade urbanas e rurais no sistema do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, para conceder benefícios fraudulentos. Pelo menos 47 benefícios tiveram constatação de fraude, gerando um prejuízo de mais de 3 milhões de reais. Investigações apontam ainda que ele burlava o sistema de agendamento do INSS para fazer reabertura de processo administrativo de benefícios que já tinham sido negados. Nessa fraude, ele também inseria dados falsos para garantir que os valores fossem aprovados com pagamentos retroativos em parcelas únicas. A suspeita de que ele agia em parceria com uma advogada previdenciária, já que a maioria dos processos fraudados beneficiavam clientes dela. Além disso, a maioria dos pagamentos indevidos eram transferidos para essa advogada. Dos 4 mandados de busca, 2 são cumpridos em Santo Antônio de Jesus e outros 2 em Amargosa. Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato previdenciário e inserção de dados falsos em sistema informatizado. Tá vendo aí? Enquanto tem gente precisando do dinheirinho da aposentadoria e não consegue, tem gente conseguindo através de fraude. Vergonhoso isso, viu? E revoltante. Mais de 3 milhões desviado. Conheço tanta gente aí na fila de espera e o INSS não consegue aprovar nem reprovar. Enfim, né? Enfim, olha só no que deu, né? E a gente está acompanhando também aquela situação lá naquele parque lá de Lauro de Freitas, que o pai e a filha foram arremessados e caíram de 5 metros lá do brinquedo, né? Então, é isso aí. Vamos seguindo, 11 horas e 54 minutinhos. Sociedade Itacaranha, minha querida Aldeli Reis, está sempre no comando aí da Sociedade Cultural Esportiva Beneficente lá de Itacaranha. Isso aí, né? E tem a turma aí já se preparando para curtir o São João, né? Tem muita gente aí já se preparando para o São João, mas muita calma nessa hora, porque infelizmente a pandemia ainda não acabou. Leane, bom dia, Leane. 11 horas e 54 minutinhos. Regras eleitorais podem reduzir quantidade de partidos. Será? Vamos saber os detalhes. 11 horas e 55 minutinhos. O consultor legislativo da Câmara, Márcio Rabá, acredita que as novas regras sobre a união de partidos para as eleições podem reduzir a fragmentação partidária, ou seja, a quantidade de partidos. A principal é a substituição das coligações pelas federações. As coligações terminaram nas eleições municipais de 2020 e permitiam que os partidos se unissem para eleições específicas, com o objetivo de melhorar a possibilidade de eleição de candidatos independentemente do seu tamanho. É que a eleição para deputados é proporcional ao tamanho da votação que cada partido obteve. Após a definição sobre quantas cadeiras cada partido tem direito, é que são indicados os mais votados. Quando havia coligação, eram considerados todos os candidatos da coligação. A federação funciona da mesma forma, segundo Rabá, mas obriga que a união seja mais permanente. Cada coligação anterior, daquelas antigas, era feita para uma eleição especial. Agora, quando um partido federado, quando vários partidos estão federados, eles vão ter que participar em todas as eleições do país, tanto majoritárias como proporcionais, como um partido só. Ou seja, a exigência de afinidade entre os partidos é muito maior. Além disso, eles vão ter que participar em várias eleições seguidas, pelo menos 2, da mesma maneira, como se fosse um partido só. Significa, por exemplo, que os partidos que estiverem federados nesta eleição de 2022 vão participar das eleições de 2024, as municipais federadas. Já está em funcionamento também a cláusula de barreira partidária, que restringe acesso a recursos do fundo partidário e tempo de
rádio e TV para partidos com fraco desempenho eleitoral. A barreira vem sendo implementada gradualmente e estará completa em 2030. Mas Márcio Rabá destaca a cláusula de barreira individual, que também vem sendo imposta. Ela já exige que, para ter direito à vaga, o candidato precisa ter um percentual mínimo de votos. A ideia é evitar que alguns sejam eleitos apenas pelo desempenho eleitoral de outros. Porque a regra que nós já temos é que o candidato precisa ter individualmente 10% do quociente eleitoral. Essa regra se manterá para 2022, mas além disso, na distribuição das sobras, nesse caso vai ser possível 20% do quociente eleitoral, o que torna a exigência para o candidato individual bastante alta. O quociente eleitoral é a quantidade de votos necessária para ocupar uma cadeira. Já as sobras são justamente as cadeiras que restam após a distribuição inicial. Para Márcio Rabá, as novas regras têm o potencial de reduzir a fragmentação partidária, mas provavelmente as mudanças serão lentas, até porque o país tem muitos partidos de tamanho médio. Atualmente existem 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 11h57. Jussi, bom dia também. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos vocês que reservaram um pouquinho do seu tempo para acompanhar a nossa conversa desta terça-feira, 22 de março, né? Dia da água, né? Vamos preservar, cuidar dos nossos mananciais, viu, gente? Então, obrigado, Rádio Alternativa de Paripe, Nova Rádio Santa Rita. Obrigado a você que acompanha a gente pelas nossas plataformas digitais, né? Um bom almoço para todos, uma excelente tarde. E com a permissão de Deus, estaremos de volta amanhã, a partir das 11 horas, com mais um Conversa Online, sempre mantendo você muito bem informado. Você sabe que aqui você tem informação com credibilidade e responsabilidade social. Então, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo ontem, hoje e eternamente. Então vamos plantar a paz, semear a paz em todos os aspectos de nossa vida e vamos fazer sempre a nossa parte, porque em apenas um segundo, em qualquer lugar do mundo, tem sempre alguém precisando de você. Faça a sua parte e quando fizer, dê o seu melhor. Beijo no coração de todos e obrigado pelo carinho de sempre.